Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 415, gravado em 16 de abril de 2026. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Esse é já o nosso momento tradicional de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, então pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, você já sabe, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou também lá no Mastodon, Instagram, Blue Sky, YouTube e TikTok. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurança legal. Você pode, a gente sempre conclama que você apoie este projeto de geração de conhecimento, um spam me ligando aqui na gravação, Vinícius. Aquelas ligações chatas. Já. E também temos o nosso novo patrocinador, que é o WhisperSafe. Você já sabe quanto tempo você já perdeu tentando lembrar do que foi dito numa reunião ou digitando que poderia simplesmente ser falado. Então o WhisperSafe transcreve áudio de diversas fontes, ele grava reuniões, ele grava áudios, tudo isso rápido, de forma precisa e 100% offline, nenhum dado de áudio sai da sua máquina, a não ser que você queira jogar lá na sua IA preferida para transformar e utilizar aquilo. Então, nós temos aqui um cupom de 50% de desconto vitalício, que é o SegLeg50, é lifetime. Enquanto o software existir, você terá acesso a esse desconto. Então, basta acessar o whispersafe.ai e utilizar esse software aí que nós mesmos estamos utilizando também. Certo, Vinícius? Certíssimo. O que tem acontecido com os tais MCPs? Claro, antes de começar, explica bem rapidamente o que é um MCP. Não, só vou dizer o que está acontecendo. Mas é importante porque às vezes a gente tem Claro. pessoas que não estão tão com essa intimidade, né, com o que tem acontecido no mundo da IA, e que é de uma rapidez, vamos lá, né, impressionante, não somente na parte técnica, mas até na parte jurídica, né? Os conflitos, as questões, o que estava acontecendo há 6 meses. O mundo da IA de 6 meses atrás já é muito diferente do mundo da IA hoje, as potencialidades, os problemas, os riscos, e eu acho que esse é um desses casos, né? E cada vez mais vocês devem ter percebido que a gente não consegue passar um episódio sem falar de IA, né, Guilherme? É uma força gravitacional, né? É muito forte. Ela tá muito vinculada. Aliás, duas notícias que eu tenho aqui, que eu trouxe para a gente comentar e discutir um pouco os pontos, são vinculadas a eu acho que todas justamente a questão da IA. Todas são não? Todas envolvem... Não, eu separei. Eu tava com todas de IA, eu tirei as duas que eu tenho noção de IA. São duas, tá? Mas a primeira é a seguinte, o que é o MCP? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de API, certo? O que a gente usa, tem API para integrar com o sistema, integrar com o sistema X, Y e tal. Uma API é uma forma de um sistema oferecer, a partir de algumas chamadas que a gente tem, né, algumas rotas, chamadas, como quiser, estou tentando não ser muito técnico aqui, que um outro desenvolvedor pode, no software dele, configurar o software dele para ele chamar essas rotas e interagir com esse outro sistema. Então, por exemplo, o Gmail tem API, aí tu pode interagir com a tua caixa de e-mail a partir de um outro software qualquer, pode integrar um software qualquer, um Gmail. Sim. Os ERPs que tem por aí, normalmente eles têm uma API também. Então tu pode, de repente, ter uma aplicação que fala com o teu ERP, tá? Tanto para buscar dados, quanto para inserir dados. CRM, então, nem se fala, é muito comum, né? E se a gente for nesse universo de integradores, né, como é que é o IFTT, né, que tu... If this, then that, isso que tu usava? É if isso this, aí, then that, né? Mas já tá ultrapassado, né? Mas tudo bem. Quer dizer, ainda... tá lá, mas um cara desses, um N8N e tantos outros softwares que tem por aí, eles conseguem tanto expor APIs, quanto consumir APIs de outros softwares. Então a gente utiliza isso para integrar os softwares, certo? Bom, só que isso é feito por uma interface muito bem documentada, em que tu tem que descrever como é que faz a chamada e tal, saiu um pouquinho da especificação, não funciona mais. Mudou a versão, não atualizou, quebra a integração. Então, assim, a API é uma coisa mais rígida, tá? O MCP, tá? O que é o Model Context Protocol, tá? Ele se eu não me engano, ele foi lançado pela Anthropic,
tá? Ele é um padrão aberto e foi rapidamente adotado por todos os players. Então, OpenAI, Google, né, por meio das ferramentas da Google e tal, todo mundo adotou o raio do MCP, tá? E aí, o que tu faz? O que é o MCP? O MCP é feito para te expor uma, entre aspas, API, no final das contas, é mais ou menos isso, para um agente de IA. E o detalhe que, poxa, mas eu não consigo chamar as APIs normais, regulares, a partir de um agente de IA? Sim, consegue, tranquilamente. Mas a diferença é que o MCP é como se ele fosse autodocumentado, tá? Então, tu no agente de IA, tu configura lá o teu codex, o teu Cloud Code, o que for, tá? Que tiver suporte para isso. Cloud Desktop também tem suporte. Tu configura o servidor MCP lá e tu diz, ó, o servidor MCP está em tal endereço, tal porta. E a autenticação faz assim ou não tem autenticação, que é um dos problemas, tá? E uma vez que tu fez isso, o teu agente de IA, é só isso que ele precisa saber. Ele conecta, então, no servidor MCP e pergunta, que ferramentas tu tens, o que tu faz, qual é o teu objetivo, né? Para que tu serve? E a ferramenta meio que se apresenta. Tá? E a ferramenta, o MCP diz assim, olha, esse MCP faz inclusão, faz leitura de relógios elétricos de consumo de eletricidade, vamos supor, tá? E as ferramentas que eu tenho são essas aqui, ó, ler relógio, gerar valor, não sei o que, tá? Tem várias funçõezinhas e essas funçõezinhas têm essa documentação nela mesma do que para ela serve. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não, o que acontece? A IA, o agente, ele lê isso, tem literalmente uma descrição de cada ferramenta em linguagem natural, ou seja, em português, inglês, como tu quiser, tá? Italiano, se tu quiser também, Guilherme. Aí ele lê aquilo ali e ele entende para que serve aquela ferramenta. E aí, enquanto tu tá conversando com um modelo, com a IA, tu tá ali trabalhando, fazendo uma coisa, ele consulta as ferramentas que ele tem e diz, para resolver esse problema aqui, essa ferramenta é útil, eu vou usar ela. Eu vou dizer, leia lá, faça a leitura do relógio de eletricidade do Guilherme. Ele vai ver que ele tem um MCP que faz isso, e aí ele vai ver quais são os parâmetros, como é que ele faz para chamar, e ele vai lá e chama. E ele toma a decisão, né? De chamar ou não, por exemplo, sim. O Claude, por exemplo, ele se conecta com o Notion, que é aquele sisteminha, né, de armazenar informações e tal. Então é bem legal, assim, porque tu vai jogando as coisas dentro do Notion, artigos, comentários, notícias e tal, e aí tu vai escrever ou vai falar sobre alguma coisa aqui no podcast, o que eu já li sobre isso? Ele vai lá e busca ele vai lá e te busca. Por meio de um MCP, né? Isso aí. Então, ele meio que pensa, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando entre aspas, né? A gente já conversou bastante sobre isso, a questão de pensar, raciocinar e tal. Sim. Mas ele meio que pensa e decide quando uma ferramenta pode ser útil com base na descrição que ele tem das ferramentas e aciona a ferramenta quando ele acha que é adequado. Beleza. Só que o detalhe é o seguinte, Guilherme. Parece que a gente tá vendo aí a gente tá numa volta ao tempo, a gente voltou no tempo, tá? Porque APIs REST, como a gente coloca, quando surgiu esse negócio, e te dizer que até hoje a gente encontra coisas assim, tá? Mas é mais raro. Aconteceu esse mesmo efeito. A galera começou a implementar um monte de API, tudo sem autenticação, sem cifragem, tudo vulnerável, tá? E o que está acontecendo com os MCPs? A mesma coisa. Então, a notícia é que tem 30 CVEs, ou seja, 30 vulnerabilidades identificadas, documentadas dentro de 60 dias no protocolo MCP. Tá? Ok, o protocolo vai acabar sendo corrigido, e isso é tranquilo, mas nós temos cada vez mais serviços que oferecem MCP com erros de segurança básicos da época dos API REST de anos atrás. Tá? Você está falando de MCPs desenvolvidos pelas pessoas, digamos, normais? Pelas empresas. Pelas empresas. Pelas empresas que fornecem sistemas. Lá que fala com o Gmail ou que fala com a agenda. É que não sei o que tu chama de pessoa normal. O usuário não vai desenvolver um MCP, ele vai usar o MCP de alguém. Mas os sistemas sendo desenvolvidos com suporte a MCP tem cada vez mais, tá? Porque hoje, se tu catar na internet, eu quero um MCP para gerenciar um Docker, tem. Eu quero um MCP para gerenciar
um banco de dados? Tem também. Eu quero MCP. Tem MCP para tudo, cara. Para Não, tudo. mas eu quero dizer, não são os Ah. MCPs, digamos assim, profissionais que as próprias empresas de IA te oferecem para usar tu enquanto usuário. São as outras pessoas fora das IAs, né? Das empresas de IA que começam a Sim, desenvolver isso, e aí nesses é que sim. os problemas estão acontecendo. Mas não dá para dizer que não pode pegar não pode aparecer Uhum, numa Anthropic da vida, no MCP oficial deles, tá? uhum. Mas sem dúvida nenhuma, a grande maioria de MCPs não são oficiais, digamos assim, não são das próprias empresas que entregam as Sim. ferramentas, tá? Então, assim, cada vez mais está surgindo esse uso, está aumentando o uso de MCP, porque todo mundo quer usar IA para resolver vários problemas diferentes, fazer relatórios, desenvolver e conseguir interfacear com o resto dos ambientes da empresa para conseguir fazer algum tipo de levantamento do ambiente, o que precisa, planejar um deploy e várias outras coisas. E esse negócio está sendo feito com frequência, sem autenticação inadequada, sem cifragem dos dados. E os tipos de problemas que têm aparecido, em geral, a maioria assim, vai desde do trivial path transversal, tá? Que é o que te permite. Tu tem lá uma pasta de arquivos que tu permite que o cara acesse via MCP. E aí tu consegue sair daquela pasta e acessar outros arquivos dentro do sistema operacional, por exemplo. Daí tu pode acessar qualquer outro arquivo dentro do sistema, o que é péssimo, tá? Mas desde uma coisa simples até uma execução remota de código. Então é uma coisa bem grave, tá? Tá aumentando a superfície de ataque. Uhum. Então, por um lado, né, a gente tem uma facilidade de desenvolver, inclusive desenvolver novos MCPs, mas a superfície de ataque está aumentando porque as coisas estão sendo desenvolvidas sem um cuidado adequado com a segurança. Tá? Uhum. E aí, Guilherme, eu vou fazer uma propagandinha bem rápida da Brown Pipe, Claro, porque claro. nos nossos pentests, já há bastante tempo, a gente inclusive já testou vários sistemas de clientes que já estão com IA integrados, de anos atrás, não é nem do ano passado. Nos nossos pentests, a gente verifica, inclusive, essas questões de integração com MCPs, seus Sim. ou de terceiros. Tá? Então, o pentest da Brown Pipe, ele é completinho, ele vai até a integração com a IA. A gente costuma dizer que é inteligência em inteligência artificial, né? Porque, ao contrário do que a gente poderia pensar, né? Esses MCPs também, claro, estão sendo desenvolvidos com IA, né? Estão sendo Muitas vezes utilizados, sim, né? muitas vezes. E aí você, Até, aquele daí, o eventual mito, né, de que sempre que você desenvolver com IA e todo o ecossistema no qual, né, pedaços de código gerados por IA vão funcionar, aquela ideia de que eles sempre serão seguros, sempre serão à prova, né? É não, difícil você longe pensar disso. isso, né? Até Aham. uma das tuas notícias vai tocar um pouco nisso, né? Mas tem um ponto filosófico por trás que será que é capaz, né, será que a IA seria capaz de produzir pedaços de software perfeitos, né, e 100% seguros? Será que aquela ideia de 100% de segurança nós vamos conseguir atingir ou ainda vai, né, Eu ainda vão acho que ficar agora ainda pedaços não. ali, né? Acho que agora ainda não, até porque eu fiz testes de desenvolvimento de software ponta a ponta, né? Software pronto para Uhum, usar. Eu fiz testes não saindo de um ambiente puro, assim, sem nenhuma instrução, mas com instruções bem definidas em termos de segurança, teste unitário, bem definido, tá? E ainda assim ele gerou com vulnerabilidades, bem menos do que a gente encontraria claro. numa situação normal, mas ainda assim com vulnerabilidades irrelevantes. Claro, ele entende, quando tu diz para ele olhar para aquela parte que tem a vulnerabilidade, ele se dá conta da porcaria que fez Claro. e entende como tem que corrigir. Até porque ele foi Mas, alimentado com pedaços, mas né, de a coisa código. me parece que quando ele tem uma sequência de trabalho muito longa, de desenvolver coisas complexas e sem muita interação com o usuário, tu manda ele fazer, mesmo com um monte de instrução, instruções claras do que ele deve fazer e os cuidados de segurança que ele tem que ter e tal, acaba passando. Então, tu fazendo revisões com ele, ele acaba encontrando e ajustando.
mas ele acaba meio que... Mas ele gera ainda com problema, tá? Uhum. Vamos ver o outro da notícia ali depois. Vamos ver se esse É, vai mudar alguma coisa. mas Ele não chega em 100% ainda, ele melhorou uns aham. 20%, Não, a minha mas é isso aí. questão é até que ponto algo que é alimentado por referências humanas, né, que tem a sua natureza falível, né? Será que ele conseguiria criar coisas infalíveis, né? Infalível é um pouco forte, né, Guilherme? Mas ele tem uma capacidade de levar em consideração uma quantidade de informação muito maior sobre segurança da informação na hora de implementar do que um ser humano, sem Uhum, dúvida nenhuma. sim. Então, assim, infalível não vai ser, mas muito melhor do que o ser humano, Uhum. vai. É Sabe assim, que certo que vai. essa coisa de ser muito melhor ou pior, enfim, se conecta um pouco indiretamente com a outra notícia que eu trago aqui, Banda. essa envolvendo o STJ, né? Que Uhum. assim decidiu pela invalidade de laudos produzidos por IA em ações judiciais penais, né? A gente já vem Tá. falando aqui, né? Porque Tá, me explica. Tá, tu vai explicar, eu preciso entender, é, eu tô por em fora disso aí. primeiro tem várias coisas, né? A gente já tem falado aqui sobre o uso de IA nos tribunais, né? Eu acho que, embora a gente tenha algumas regras definidas, eu acho que esse uso tem sido feito de uma forma um tanto quanto apressada, sabe? Por exemplo, a gente viu uma notícia que o TRF1 esses dias pagou 341 mil reais em reembolsos, chamado auxílio IA, para que os magistrados eles próprios contratassem IAs, sabe? Então, acho que a gente deveria ter uma ferramenta, talvez, desenvolvida somente para o Poder Judiciário, com código aberto, talvez com acesso e utilização também pelas outras partes, e principalmente com uma transparência maior no uso, sabe? Eu acho que as partes têm que saber, é um dos princípios de IA, e isso não mudou nos últimos 6 meses, né? Você tem que saber que você está interagindo, você tem que saber quando e em qual e como, e revisar e tudo mais. Pois bem, o que aconteceu? E o que acontece nas ações penais, né? Quando você parte para o direito penal, embora não seja professor de direito e processo penal, né? Mas a gente sabe que dentro do direito penal e do processo penal, as garantias, né, para que você processuais, para que você condene uma pessoa por um crime, elas são muito maiores, né? Ou seja, é muito mais sério, por exemplo, de forma colocada de forma mais simples, né? Você condenar alguém a prisão do que condenar alguém a pagar uma indenização. Ou seja, você está lidando com um bem jurídico ali que é a liberdade humana. Então, por isso que você precisa, né, de um, sei lá, um perito judicial, e você avalia os laudos, você pode impugnar laudos, tem toda aquela coisa. Então, se tratou de uma situação em que o sujeito foi acusado, né, de uma eventual injúria racial. Hum, Eh, se utilizou aqui um laudo produzido por ferramentas de IA. Eu não tenho todas as informações, tenho só a informação do que saiu na imprensa, enfim, e também da decisão que foi possível ler, mas diz que se utilizou o Gemini e o Perplexity, né. E qual tá. era o laudo, né, e qual era a Tá, por isso que discussão? proibiram. Porque você está tirando uma onda do Gemini e do Do Perplexity. Gemini, que é horroroso, mas tudo bem. Mas não importa, não importa qual é a IA aqui, ó, a questão de Ok, fundo não ok, é ok. essa, né. Tá, Porque daí a questão era saber, na análise de áudio, ou seja, você tinha que analisar um áudio para certo, saber se o acusado, se o réu aqui, ele tinha ou não proferido a injúria racial, que era por uma certo. palavra, né, que ao ser utilizada se classificaria na injúria racial. Então nota, eh, é algo, né, na nossa concepção, é algo que um ser humano pode fazer, né, e ao que tudo indica ali, o laudo feito pelos peritos não apontou a a Na injúria? a injúria, né, o que ele teria proferido aquela palavra, e o laudo produzido por IA apontou. E a defesa do acusado, né, argumentou que Tá, o peraí, laudo os peritos disseram que não tinha. exatamente. Tá, mas eles disseram isso aonde? Não foi no laudo No deles, lau exatamente. Pelo que eu entendi, foram 2 laudos, entendeu? Ah, E aí foram se 2 laudos. utilizou o laudo feito por IA.
Tá, mas quem usou a IA para fazer o laudo? Me parece que os próprios peritos, eles próprios usaram a IA. E aí a defesa do Hã? acusado argumentou que, pelo fato do laudo ter sido gerado por IA, sem cadeia de custódia e sem uma metodologia verificável, ou sem a possibilidade de reproduzir aquilo, né, Boa. e contradizendo o laudo elaborado por peritos humanos, ele deveria ser invalidado. Veja que me parece que isso é correto. A defesa está correta, né, e é A gente não está justamente esse o discutindo se o cara é problema. culpado ou não, né? A gente está Não, a gente discutindo está a discutindo questão assim, da técnica da geração do laudo, o né? laudo. E assim, Uhum. vamos usar IA para produzir laudos? Se a resposta for sim, nós vamos precisar de uma regulação muito forte disso, sobretudo em ações penais, porque nós vamos estar usando uma IA que potencialmente pode, né, entre aspas, decidir, ou seja, mas o laudo por ela produzido pode ser fundamental para condenar ou absolver alguém. Esse é o ponto, Uhum. né? Só que daí vem uma questão que o próprio relator, né, ele falou algumas coisas que daí eu discordei um pouco dele, né. Eu concordo com Aham. a ideia de que talvez seja muito cedo para a gente usar isso, e se for usar, sim, a defesa tem que ter acesso, tem que conseguir reproduzir, tem que ver metodologia e tudo mais. E o relator levanta, algumas dúvidas sobre a confiabilidade dos resultados, de maneira geral, né. Ele fala aqui se poderia ser usada sem a validação técnico-científica, né, porque haveria riscos de alucinações, que a gente não sabe se ocorreu Uhum. por caso ou não. E ele disse, abre aspas aqui, algo que é interessante. A inadequação torna-se mais evidente quando envolve análise de dados não textuais. Os LLMs são projetados para o processamento de linguagem natural, não sendo aptos à sua configuração tradicional à análise de ondas sonoras. Assim, sua utilização para fins de análise fonética revela uma incompatibilidade estrutural entre o objeto analisado e a ferramenta empregada. Relatórios produzidos por IA generativa não se qualificam como prova pericial. Cara, E, e aí, só para eu concluir, aí me parece que ele confunde, faz uma confusão que muitas pessoas também fazem, né? Ele está confundindo IA com LLM. De fato, tudo isso que ele falou se aplica ao LLM. Só que, por exemplo, a gente falou aqui no início desse episódio do nosso patrocinador, o Whisper Safe, ele usa um modelo de IA especializado em reconhecer fala, né? né, Veja, ele não é um LLM propriamente dito, ele é um modelo de voice to text, né? mas ele é um LLM, só que pequeno. Pois É um é. LLM pequeno. Porque tem LLM de vários tamanhos, tem os bem pequenininhos, tem os grandões. Mas assim, me parece, a coisa óbvia, assim, se eu fosse fazer o trabalho desses peritos, o que seria óbvio para mim é eu transcrever o Uhum, áudio com timestamps, uhum, que daí dizem em que momento cada frase foi dita e tal. E aí eu procuro no texto onde é que tá a possível injúria racial, e dá até para procurar com a IA mesmo, cola lá uhum. e diz, ó, agora procura nessa transcrição qualquer coisa que possa, assim, remotamente parecer, para pegar bem amplo, né? E depois eu iria naquele ponto do áudio escutar para ver se de fato estava lá. Uhum, Se eu não encontrasse nada, como uma coisa importante, no segundo momento, assim, bom, a IA não encontrou nada, eu preciso agora eu ler esse negócio para ver se eu encontro, porque, né, se ela varrer e eu encontrar, pronto, acabou, deu, né? uhum, Agora, se eu varrer e não encontrar, pode ser que ela tenha, não quer dizer que ela não quer dizer que não exista, quer dizer que ela não conseguiu identificar. E uhum. aí eu teria que ler a transcrição, e aí sim, bom, em última análise, teria que ouvir o áudio, não Claro, teria muito o que fazer, mas né? mas esse é o ponto, e eu acho que a coisa é mais conceitual. Eh, e por que que eu discordo do relator? Eu acho sim, eu tenho certeza inclusive que uma IA, tanto que cito mais uma vez o Whisper, né, o modelo Aham. Whisper da OpenAI que faz isso, eu E tá tenho disponível para e quem tá quiser, né? disponível, né. Não quero usar o Whisper. Cara, entra lá no Hugging Face, tu vai encontrar milhares de modelos que fazem De isso. outros Então, fazendo nesse agora. ponto, o relator Aham. está errado. E mais,
esse tipo de coisa é o típico, né, cenário em que a IA sim pode se comportar melhor do que um ser humano ao fazer essa avaliação. Não estou dizendo que isso está pronto para ser feito agora, e não estou dizendo que se isso for utilizado, a gente não deve ter uma regulação e um controle absurdo para que isso seja usado, com Guilherme, acesso às partes, com reprodutibilidade, com metodologia utilizada, tudo isso tem que estar feito. é, Mas assim, conceitualmente, a IA vai se sair melhor do que o ser humano, como é, ela é, já se sai melhor do que o ser humano para, por exemplo, reconhecer câncer em exames que foram feitos. mas aí te digo uma coisa, a gente já tem, esse problema não é novo, tá? Claro, um áudio curto, cara, vai lá e ouve o áudio, deu, acabou, não tem que ficar perdendo tempo passando pra IA. Agora, quando tu tem horas e horas e horas e horas e horas de áudio gravado, Aham. cara, não faz sentido tu tentar Não, ouvir não é. tudo porque vai passar. E aí, É. não, só um detalhe. Esse problema não é novo e existem soluções para isso há décadas, tá? Quando a gente, por exemplo, os equipamentos de interceptação, Uhum. que normalmente são ligados direto nas estações digitais, né? Como é que chama? Eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome técnico disso aí. Mas tudo bem. Mas é conectado digitalmente nas centrais telefônicas digitais, tá? Uma das features que esses negócios têm é justamente detectar certas palavras Uhum. e disparar. Ele fica gravando preventivamente ali, mas ele tá gravando e jogando fora. Aí, uma hora que tem uma daquelas palavras-chave no meio do caminho, ele mantém a gravação para depois, para a polícia utilizar, etc. Claro, não é qualquer um que consegue usar um negócio desse, tá? Aham. Então, isso aí é uma polícia federal, né? Alguma coisa assim, algum órgão devidamente autorizado para fazer uso de interceptação telemática. E aí, tu já tem esses mecanismos de reconhecimento de voz, tá? Para pegar coisa em tempo real Uhum. numa situação dessas. E isso já vem sendo utilizado, mesmo depois que tu pega a gravação, tu tem que transcrever. Cara, alguém vai ficar ouvindo, vai transcrever palavra por palavra? Pô, Acho agora brabo não. que alguém faça isso hoje em dia, e mesmo antes do Whisper, tá? Mesmo antes de modelos mesmo antes de 22, digamos assim, tá? Porque a gente já tinha modelos de linguagem, não LLM, né? Modelos de IA, para fazer reconhecimento de voz. Já tinha, a gente tem reconhecimento de voz há Tá, muito tempo, mas mas não tão bom, percebe, né? mas percebe uma Agora tá melhor. coisa, eu acho que essa é a questão, né? É possível, ele erra porque ele diz que é feito para reconhecer linguagem, ele está confundindo IA com, acho que toda IA é LLM, e não é, né, você Não tem é. modelos Exatamente isso, não é. especializados para fazer outras coisas e aqui, nesse contexto, você falou: "Ah, mas tem que ouvir muito tempo", eu imagino, né, com as informações que a gente conseguiu ter aqui, eu imagino que seja uma situação muito delicada, talvez num espaço curto de áudio, em que a questão era justamente tentar identificar, talvez, um áudio mal gravado, em que não se dá para ter certeza se aquelas palavras foram, proferidas ou não. Então aí a IA poderia ajudar, mas sempre com reprodutibilidade. E talvez isso seja uma questão para garantir: "Ó, eu usei essa metodologia, esse algoritmo, se a defesa quiser replicar, ela tem que conseguir replicar e chegar no mesmo resultado, com o mesmo modelo, ou talvez usando outros modelos para contraditar o laudo e tudo mais". Bom, enfim, para terminar, eu acho que tem uma outra questão que é bem interessante aqui sobre como que a IA consegue prever certas coisas, né, ou avaliar cenários. E eu acho que há 2 grandes tipos de cenários, né, também um pouco mais conceitual, assim, que é a IA prever e conseguir revelar cenários futuros que vão ser verificáveis, né, sem Uhum. que a decisão da própria IA influencie na realidade que ela está avaliando, né. Então tu entrega lá para a IA dados de históricos de investimento de um fundo e dados, sei lá, né, de política internacional, e ela vai lá e te diz: "Ó, a probabilidade é que esse fundo aqui no próximo ano, tenha entre tanto e tanto de ganho", e ele acerta. Porque daí você chega no final Uhum. daquele ano e você vê, a IA não teve nada a ver com aquela realidade e bah, a IA acertou. Esse é um ponto. E outras vezes você tem, o resultado da IA, o próprio resultado e a própria IA, mas o próprio resultado influencia na realidade, né, que é aquela ideia da profecia autorrealizável, né, o Solove fala sobre isso, né, o risco de você ter cenário sendo previsto de crédito, né, de avaliação de IA em vagas de emprego e outras predições que na verdade não tem como verificar, porque o cara não vai ter o emprego pela avaliação da IA, a IA, o resultado dela influenciou efetivamente o futuro, né.
E me parece que a avaliação desse tipo de coisa é o primeiro cenário. Você pega 2, Uhum. 3, 4, 5 modelos, mede todos eles, vê qual é o melhor, aplica lá e você consegue chegar a resultados verificáveis, ou se for o caso, resultados não verificáveis, né. No final das contas, acho que não deveria ter sido usado, não está maduro ainda para ser usado, mas a gente vai resolver muitos problemas com IA, sobretudo em questão de laudos. Verificar se uma imagem contém não sei o quê, se um vídeo, né, aconteceu tal coisa, se tal palavra foi dita ou não num contexto, a IA sim tem condições de fazer isso melhor do que o ser humano. Claro, tudo isso com os registros, né, e regulações adequadas, mas enfim, acho que se abre um novo campo também aí dentro do direito para o uso da IA, né. Sem dúvida nenhuma. Bueno. Respira, respira. O que é o Project Glasswing e o Cloud Mitos? Claude. O Claude. O É uma Claude, revolução no mercado da segurança, não da sei. cibersegurança? Eu não sei. Assim, primeiro a gente tem que lembrar que teve aquele vazamento do código-fonte do Claude, do Claude Sim. Code. E ali o pessoal já disse, ó, tá previsto um modelo que seria melhor, não sei o que e tal, que saiu junto lá no vazamento junto com o código. Sim. Que eles teriam um modelo muito melhor do que o atual que estaria vindo e tal. Bom, poucos dias, eu não sei se chegou a dar uma semana depois, É a tudo tão Anthropic, rápido, né? a Anthropic anunciou então o Mythos Preview, né? O Mythos é o próximo, seria não, já é oficial, ele é o próximo modelo, né? A próxima família de modelos depois do Opus. Então hoje a Anthropic tem o Haiku, que é o modelo mais simplesinho, tem o Sonnet, que é o que eles dão no free ali, tu pode usar até o Sonnet, Sonnet Uhum. Haiku é o que tu pode utilizar. Aí tem o Opus, tá? Que é o que a gente usa quando paga as ferramentas dele, Cloud Code, etc. E tem uma assinatura lá na Anthropic. E agora vai ter o Mythos. E o que chamou a atenção foi que eles fizeram um projeto, tá? O Project Glasswing, tá? Em que eles liberaram o modelo Mythos, preview desse modelo, somente para empresas que estão diretamente, ou de empresas ou organizações, diretamente vinculadas ao fornecimento de software ou soluções em uma escala bastante razoável. Então, por exemplo, nós temos, quem que pode usar esse modelo? A Foram Amazon, 20 empresas, né? vou dar algumas aqui. Amazon, Apple, Cisco, CrowdStrike, Google, Microsoft. E pessoal, ou seja, organizações, instituições vinculadas ao software livre. Então, assim, principalmente sistema operacional software livre, que principalmente a gente tem Linux, os BSD da vida, etc. Tá? Por que eles fizeram isso, Guilherme? Porque esse modelo, ele seria extremamente capaz de encontrar vulnerabilidades e não só encontrar vulnerabilidades, mas explorar ativamente essas vulnerabilidades. Tá? Então, o objetivo Sem deles. sem só Ah, sem que o usuário desse modelo tivesse que dar instruções técnicas específicas para que ele fizesse é, isso. basta apontar ele para uma direção e dizer ataca. É. Mais ou menos isso, tá? E eles entenderam que isso seria um risco muito grande de botar isso direto sem dar uma vantagem. Não quer dizer que eles vão botar o Mythos no mercado, fica tranquilo. Né? Uhum. Mas sem dar uma vantagem para essas empresas que fornecem software em larga escala, porque imagina se hoje eles largarem um modelo na mão de todo mundo e tu conseguir encontrar, não precisa nem ser centena, pode ser dezenas de vulnerabilidades em produtos de prateleira que milhões de pessoas utilizam, entende? E as empresas não terem tempo de corrigirem isso enquanto os ataques vão acontecendo. Então, a intenção deles foi essa. E eles disseram que eles disseram quando eles anunciaram esse projeto, eles disseram que eles iam implementar salvaguardas de segurança nesse modelo. Então, quando eles liberarem para todo mundo vai conseguir usar, beleza. Mas essas partes de cibersegurança, eles vão limitar. Uhum. Tá? Não quer dizer que não vai ter gente tentando fazer jailbreak, tentando passar pelas salvaguardas e fazer ele atacar de qualquer jeito, mas vai ter essas salvaguardas. E eles disseram
que eles iam fazer isso no Opus 4.6, no Opus, que é o que já existe. Já existente, né? Já vigente. Já Né? existente. E eu te digo o seguinte, cara, eu acho que o Opus, que saiu lá em novembro, tá, ele já é perigoso o suficiente Uhum. para merecer essas salvaguardas. E ele ficou melhor entre janeiro e fevereiro, ele ficou ainda melhor quando saiu a versão 4.6. Ele ficou realmente muito bom. Só que ele ainda exige um bom conhecimento de segurança para fazer alguma coisa útil. Agora, para fazer alguma coisa assim, sair invadindo, esculhambar e não sei o quê, fazer uma coisa... Ou seja, tu não está fazendo um pentest direitinho, tu não está gerando relatório, coletando evidências, etc. Tu quer simplesmente atacar, né? Ele já faz isso. Eu já fiquei preocupado com o que eles lançaram antes do Mythos. O Mythos, sabe, me surpreendi que eles não tinham posto nenhuma salvaguarda. Uhum. E eles começaram a botar essas salvaguardas. Nós mesmos na Brown Pipe, a gente utiliza a IA, e um dos modelos que a gente utiliza são os modelos da Anthropic. E a gente teve que fazer um cadastro lá para mostrar que a gente era for real, né? Que a gente era legítimo, no sentido de somos efetivamente pentesters, né? O que para nós ficou fácil de provar, porque, né, a gente tem todo o histórico. Eu mandei até o podcast para os caras, tá aqui, a gente grava podcast, tá aqui, a gente existe, a gente é professor, não sei o quê, dá aula também nessa área e tal. Então tem toda a produção, tem um monte de coisa, ficou bem fácil de comprovar isso. Eu não sei o quão rigorosos estão sendo com essa liberação, mas o fato é que eles foram bem rápidos nessa liberação, né? Então foi bem interessante. Eu tenho notícias de pessoas que pediram, não levaram, ficou um mês, uma semana e não disseram nada. Mas de repente pode ser por causa das referências que foram entregues, entende? Pode. Pode ser assim, eu faço, mas o cara é um freelancer e tal, de repente não tem uma estrutura, entende? Não tem como demonstrar que de presença histórica na internet ou coisa parecida que tu de fato é um pentester. Aí talvez eles estejam... Eu não sei o quão alto é a barra deles, eu não sei qual é, tá? A gente não tem como saber, pelo menos por enquanto. Mas o fato foi que a gente teve que passar por esse processo, porque eles passaram a travar as coisas que a gente estava fazendo, né, usando já o Opus, né? Eles começaram a travar já no Opus. Então, mas eu acho que é algo interessante, cara. Eu acho que tem que ser feito porque realmente nem falando do Mythos, eu acho que o Opus eles já deviam ter feito isso na largada do Opus, tá? Porque ele já é bastante capaz. Mas eles fizeram agora, antes tarde do que nunca. Mas, enfim, eles disseram que já encontraram diversos bugs, encontraram bugs que estão já há 20 anos, por exemplo, no kernel, no Linux, e ninguém tinha encontrado. A gente já viu isso acontecer, né? Encontraram aquele bug de 13 anos no SSL, lembra como é que é o Heartbleed? Acho que era o Heartbleed o nome dele. Então, assim, tem muita coisa para trás aí que só pode ser difícil de encontrar, não só isso, pode ser coisas difíceis de encontrar por um ser humano, e aí talvez leve alguma vantagem aí, mas também eles têm um volume de código muito grande para ser verificado e código complexo. Então, talvez o bug seja simples, o bug não seja uma coisa tão difícil assim de tu achar ele, mas ele está enterrado lá embaixo de trocentas camadas, né? E o Mythos, ele teria, assim, pelos números que eu vi aqui, que eles anunciaram, tá? Na parte de cybersecurity, ele teria aqui na reprodução de vulnerabilidade de cibersegurança, enquanto o Opus 4.6, tá? Tem 4.7, mas o 4.7 ficou pior, então eu vou considerar o 4.6. Tá. Enquanto o Opus 4.6 está com um apontamento aqui de 73,8%, tá? Eles estão colocando, só para vocês compararem, 73,8% do Opus 4.6 contra 83,1% do Mythos Preview, né? Então ali dá uns 10%, um pouquinho menos de 10%, tá? Então, a gente está falando de uma melhora em torno de 10% num negócio que, no meu entender, já é muito bom. Tá? E o Mythos, ele é ainda melhor e ele tem o resto dos índices lá de reflexão, não sei o que, todo ele é melhor do que o Opus. Então, acho que no final das contas, essas coisas vão se somar, entende, para explorar uma vulnerabilidade. Então, não é só os 10% da parte de cyber ali, mas eu acho que vai ter um incremento maior por causa dos outros índices
né? A parte de codificação, por exemplo, ele vai de 80, aí comparando com o Office 4.7 ficou melhor, né? O coding Agentic Coding de 64.3, um índice vai para 77% e um outro de 87.6 vai para 93%. Então, assim, ele vai acabar sendo melhor, bem melhor, tá? Não, acho que não só 10% melhor, vai acabar sendo bem melhor. E ele sendo melhor do que o Opus que já existe, que já está disponível, eu acho que só fica mais perigoso, entende? Não sei se... Eu não gostei muito que ficou parecendo que o Mythos foi uma virada de chave. Não era perigoso e agora tem um modelo que é super perigoso, que faz tudo. A gente já tinha um modelo perigoso antes. E a E tem outra Anthropic coisa, não né? tinha limitado o uso dele. Tem outra coisa que é muitas pessoas falando que é uma grande jogada de marketing, né? Que é uma tentativa de você se posicionar no mercado, né? Que outros modelos podem aparecer muito mais eficientes, né? Mas que Uhum. seria não totalmente uma jogada de marketing, mas uma questão nessa linha, assim, sabe? Eu estava até vendo, uma das vulnerabilidades aqui do kernel era do NFS V4, que daí gerava um buffer overflow. E Uhum. uma coisa interessante que ele colocou aqui, né, é que ela 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 estava lá há 23 anos, né, e aquela coisa do software livre ser mais seguro, né, e também é uma coisa que a gente sempre comentou, né, tá, mas quem é que vai auditar esse software, né? Ah, mas ele é aberto e tal. Uhum. Então tem essa questão aqui. Agora, uma coisa interessante, justamente a forma que ele levou a encontrar aquilo. Talvez essa vulnerabilidade não fosse descoberta sem o uso de IA também. Tem esta outra coisa. É como se você tivesse um novo, como é que é o Hubble lá, ele é não é um Telescópio? observador, um telescópio. Tu tem um novo telescópio para olhar o universo, né? Então, com os telescópios antigos, tem um monte de coisa que já estava lá e que ninguém conseguia ver, né? Hoje, com esses, sei lá, telescópios com rádio, sei lá o que, os caras conseguem ver as vibrações do Big Bang e ondas gravitacionais que sempre esteve no universo, mas que não podia ser observado pelo ser humano. Tem esse aspecto também, né? Ah, ele está descobrindo coisas que não descobriram antes. Não descobriram antes porque não tinha instrumentos, né, físicos para descobrir. Mas o que ele fez foi, para conseguir chegar na possibilidade de exploração, ele jogou com dois clientes diferentes interagindo com o sistema operacional ao mesmo tempo. Não era somente um atacante fazendo uma coisa, eram dois atacantes que precisariam colaborar para que nessa colaboração eles conseguissem fazer o buffer overflow. E Uhum. aí seria um tipo de cenário que, em geral, você não considera, você considera uma tentativa, enfim, é isso que eu estava lendo aqui que É, destacou um pouco e- o- né, a forma como ele encontrou, e claro, né, revelando possibilidades que talvez nós não conseguir se a gente for voltar um pouquinho no negócio da IA sendo usada para provas no processo, daria para ir mais além. Talvez agora a gente consiga descobrir coisas com a IA que o ser humano não conseguiria descobrir. Assim como está acontecendo com código, talvez possa acontecer com outros dados da realidade, né, como voz, vídeo, sons e coisas do gênero. Não sei se tu concorda. não, eu concordo plenamente. E a gente tem um processo aí, Guilherme, que uma coisa é o cara chegar, abrir IA e fazer uma consulta qualquer e tal. Tá? Outra Uhum. coisa é ter um ambiente preparado para usar IA para fazer um pentest, como a gente faz. Tá? A gente tem uma série de coisas aqui que faz com que as coisas de fato funcionem e sejam úteis. Né? E, cara, a capacidade que ele dá de tu revisar as coisas, né, de tu conseguir ir mais a fundo, digamos assim, nas, nas funcionalidades do sistema, tu consegue olhar muito mais coisa em menos tempo. Então tu consegue fazer uma varredura mais profunda, tu consegue fazer testes mais profundos que tu não conseguiria fazer na mão, porque
não dá tempo, entende? Não, tu teria que fazer teria que passar semanas fazendo teste numa parte de um sistema. Então, esse é um ganho que ele te dá, mas tu tem que, de fato, saber o que tá fazendo, tá? Porque senão ele erra, ele se perde e tal, ele tem umas coisas assim, não identificam, te dá falso positivo, entende? Não te traz a informação como deveria trazer e tal. Então, de fato, ele ainda tem uma barreira, tá? E agora tem uma barreira artificial, que a própria Anthropic colocou, né? Ele tem uma certa barreira para evitar que dificulta, digamos assim, ataques mais complexos. A gente chegou a comentar aqui um artigo um tempo atrás da própria Anthropic, que eles bloquearam um grupo chinês que estava invadindo um monte de empresa por aí. E eles criaram toda uma infraestrutura de agentes, multi-agente inclusive, para fazer esses caras se coordenarem e fazer os ataques. Uhum. Então, ao mesmo tempo a gente tem que cuidar, porque não é uma coisa mágica que tu tira, tu simplesmente se loga e diz invade tal lugar, e ele vai sair invadindo. Não é assim. Eu acho que sim, ele vai facilitar muito o trabalho, né, de quem não tem conhecimento nenhum em segurança. Eu acho que facilita. Permite que eu estou dizendo agora de gente mal intencionada, tá? Então, assim acho que como vai uma ter série de outras coisas que aconteceram no passado facilitaram exploits sim, públicos que o cara não precisava mais desenvolver. A minha preocupação é a seguinte, é que me parece que o pessoal da segurança é mais aberto a usar IA, agora, entende, do que quem desenvolve, por exemplo. Não sei, cara. Olha, assim, pelo menos na volta, tem. É claro, lá fora, ali no Vale do Silício, eu estava vendo, inclusive, eu te passei até, foi no podcast, no The Daily. Tá? A gente pode até botar aí no The Daily sobre o uso de IA para desenvolver. Tem empresas que estão escrevendo 10% do código com IA. Mas são empresas bem grandes, eles colocam, são empresas muito grandes, essas empresas, 10% já é um baita de um ganho, a gente não precisa virar para 90% do código gerado por IA. E quanto menor a empresa, tem uma adoção maior de IA. Tá? Pelo que eles dizem, assim, até 90% do código gerado por IA em empresas de menor porte. Mas assim, em termos de segurança, a galera está correndo usando IA direto, entende? E parece que no desenvolvimento tem um certo receio das empresas de adotar e gerar código com isso, um receio de perder o controle das coisas sendo feitas. Então, o que me preocupa um pouquinho é que pode ser sim, mesmo com esses controles da Anthropic, e lembrando, tá, a Anthropic botou esses controles, o Codex lá no GPT não tem, tá? Então, assim, me preocupa um pouco se de fato os atacantes não vão ter uma certa vantagem inicial, pelo menos. Tá? Até que tu começa a usar IA para gerar mais teste unitário nos seus softwares, para cuidar mais a implementação de mecanismos que são coisas que já foram feitas milhões de vezes da forma correta, como mecanismos de autenticação, mecanismos de recuperação de senha, arquitetura de autorização de sistemas e tal. E isso já foi feito milhões de vezes, então é um padrão que a IA consegue repetir. Só que daí não, o cara vai lá e desenvolve na mão, faz tudo errado, entende? Assim, Deixa eu te trazer outras informações aqui enquanto a gente falava, né? Esse pessoal que diz que é uma jogada de marketing da Anthropic argumenta que outros modelos menores, como o GPT-OSS-20B, com apenas 3,6 bilhões de parâmetros, e o DeepSeek R1, também identificaram bugs lá no FreeBSD, no NFS lá do FreeBSD. E a sugestão e a ideia dessas pessoas que têm defendido isso é que não é a questão da IA de ponta. A questão é que ninguém tinha virado esse canhão, né, para certos pedaços de código por esse ângulo, entendeu? A coisa já estava lá, só que ninguém tinha apontado para lá. Qual seria o custo, então? Isso, claro que a IA está nos ajudando, tá? Qual seria o custo para auditar todos os softwares do mundo? É pagável? Ele fez uma conta aqui dizendo que existiria uma conta bem, né? Entre 1 e 20 trilhões de linhas de código no mundo. Né? Só o Google possui 2 bilhões entre 1 de e linhas. 20? Eu também vou chutar entre 1 e 20, então.
É, trilhões, né. Isso Trilhões. daria aí, cara, entre 10 e 40 bilhões, de dólares para tu auditar tudo isso com IA. Então não é um problema de dinheiro, é pagável, né, se você pega o diminui um pouquinho o orçamento de guerra dos Estados Unidos, paga isso brincando, né. Inclusive, o próprio projeto Glasswing deu 100 milhões de dólares para as empresas para que elas pudessem usar. O problema é tempo. Também, né? Também, né? Com o O preço que problema é tempo. É. o preço que eles botam. Cara, é 25 milhões, não, $25 por milhão de token de entrada e 125 por milhão de tokens de saída. E o normal é uns $10, mais ou menos, os melhores modelos, sabe? Aham. A gente tá falando aí Tu de vai ter em grande $25. escala valores diferentes, mas o fato é que a Vai questão a seria brincadeira tempo. cara. Porque assim, o mundo todo vai ficar mais absolutamente mais seguro de uma hora para outra, né, devemos nos preocupar, aquelas pessoas que trabalham com segurança, eu acho que nós temos um caminho bastante longo também, porque atacantes vão estar usando IA também, né, mas ao Uhum, mesmo tempo é uma questão de tempo, ele diz aqui, você demoraria 2000 anos para cobrir a auditoria de 5 trilhões de linhas, né, que seria uhum. entre 1 e 20, ali ele colocou no meio, leva 2000 anos, ou seja, não, isso se não tivesse mais linhas, mais código novo sendo gerado, que é o que está acontecendo, ou seja, eu vou ter mais código, quanto mais IA, mais código eu vou ter, fora todos os processos legados e softwares legados que você tem, que eventualmente podem ser impossíveis de ser corrigidos, e a própria logística de você corrigir tudo isso, né? Basta a gente pensar como é difícil em algumas empresas se atualizar o sistema operacional. Fecha parênteses, né? Uhum. Eh, Tem mais alguma coisa sobre essa, Não, Vinícius? não, dessa notícia é isso. Eu só te digo que eu tô na expectativa. A gente já tá cadastrado lá, já tá liberado pela Anthropic, então só tô por eles liberarem o Mitos Boa, para nós também quando eles forem liberar, né? boa. Por enquanto. É, bom, eu acho que as coisas estão bem conectadas hoje. A gente já falou sobre esse assunto que eu vou comentar agora algumas vezes, talvez numa base empírica, né, quando a gente comenta, e esse é um assunto que a gente gosta também, sobre IA e educação, né. A gente, enquanto educador, enfrenta isso diariamente. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna, ela estava preocupada que ela estava usando a IA para fazer correção ortográfica nos textos dela, né. E a preocupação dela se era ético e se alguém iria descobrir. E eu disse para ela: "Olha, você faz correção ortográfica no Word". Então você fazer correção ortográfica com IA não é um grande problema. Ensinei ela a usar espaços ou, né, que seria o equivalente a espaços lá dentro do Claude, enfim, uma conversa bem bacana e uma pessoa bem, antenada para o que ela deveria usar, sabe. Eu cada vez mais me convenço de que, eh eh, se não deve, não é uma questão, em textos acadêmicos, agora virando um pouco a chave, né. Cara, Aham. não é uma questão você pedir para a IA escrever o texto para ti, sabe. Tem tantas outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, tenho um texto aqui que eu tô há anos para atualizá-lo, porque eu escrevi ele faz um tempão, e aí teve Marco Civil, teve LGPD, teve um monte de decisões e eu não consigo atualizar o texto. Eu entreguei para a IA e pedi para que ela me desse um to-do ali, né, sobre o que eu precisaria atualizar para deixar o texto pronto para ser publicado hoje, sabe. E ela me Uhum. deu um passo a passo de coisas que, se eu tivesse que fazer, eu demoraria meses para fazer. Ou seja, eu ainda vou ter que atualizar manualmente, mas eu já sei o que eu preciso fazer, entendeu. Então, coisas assim, mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o que o MIT, descobriu num artigo chamado "LLM Target Underperformance Disproportionately Impacts Vulnerable Users", do MIT, que quanto menos escolarizado for o usuário, pior vai ser a resposta de IA. E isso a gente já tinha falado aqui, eu não vou me lembrar agora, Vinícius, a gente não Em transcreveu qual todos episódio? os nossos, eu teria que procurar todas as Sei. transcrições aqui, mas eu me lembro da gente falando sobre isso aqui, porque daí o LLM, como modelo de linguagem que ele teria um desempenho pior para alguns perfis, e esses perfis seriam, justamente essas pessoas que não conseguem perguntar, não sabem perguntar. Eles pegaram então 3 modelos de ponta, o GPT-4, o Claude, 3 Opus, já não é mais de ponta, né, o 3, e o Llama 3.8b,
em 2 conjuntos de dados, sobre veracidade e factualidade científica. E aí eles simularam diferentes tipos de usuários, também usando IA, com biografias curtas, ou seja, eles criaram também usuários, né, para simular o comportamento de muitas pessoas com nível de escolaridade alta, baixa, proficiência em inglês nativo, não nativo e país de origem, Estados Unidos, Irã e China. Eu não sei porque eles escolheram esses 3 países aqui, mas agora que eu estou lendo me pareceu meio estranho, mas enfim. Então, quais foram os principais achados desse estudo? Como vocês sabem, sempre lá no show notes. Todos os modelos mostraram uma redução significativa de qualidade e de precisão para os usuários que tinham menor escolaridade e, veja, para aqueles não falantes nativos de inglês, né? E esses efeitos ainda são cumulativos. Se você é usuário estrangeiro e ainda tem baixa escolaridade, a queda de desempenho ela é cumulativa para todos, né? E o Claude, ou Cloud 3, Opus foi o mais problemático. Os dados que eles levantaram foi que ele se recusou a responder quase 11% das perguntas para usuários estrangeiros e de baixa escolaridade, contra apenas 3,6% do grupo de controle. Né? Aí produziu respostas condescendentes e padronizantes em 43% dos casos, e se recusou a responder certos tópicos especificamente para usuários do Irã com baixa escolaridade, como energia nuclear, saúde feminina, judaísmo, drogas e 11 de setembro. Né? E que isso estaria totalmente conectado com a ideia de feedback humano, aprendizado por reforço de feedback humano, que é uma das formas que esses modelos também são melhorados, digamos assim, né? Ou seja, você tem pessoas humanas que ficam avaliando respostas e dando esse feedback para aumentar a qualidade do resultado, o que faria com que usuários menos educados se saíssem ou teriam resultados piores. Né? E por que que isso é tão preocupante, me parece, né? Talvez justamente a competência mais importante para você usar a IA seja essa competência linguística, que é algo que demora muito tempo para você desenvolver e com um baita de um grande esforço, né? Você precisa ler Uhum. muito, você precisa estudar, você precisa pensar demais, né? Justamente coisas que talvez a IA esteja tirando de alguns cenários, né? É aquela coisa da educação que a gente já comentou aqui também, né? Para a educação, nem sempre o caminho mais curto para você fazer algo vai ser o caminho mais benéfico para aquele que está aprendizando, né? Para aquele que está aprendendo, né? Então o cara sim vai ter que eventualmente fazer do jeito mais difícil para aprender, e ao mesmo tempo, né, o grande problema acaba sendo esse. De repente, uma das competências mais importantes para você usar e para você tirar o máximo da IA é uma competência que vai ficar sendo subdesenvolvida pela própria IA. Porque se você não sabe o que perguntar, né? Ou se você não. Saber fazer perguntas é uma arte também, sabe? Por isso que às vezes eu mesmo me surpreendo com os resultados que a gente obtém com perguntas que eventualmente você faria para um especialista da área, né? Sim. E como isso pode te ajudar para cenários muito, muito mais, eu É, diria, úteis do que simplesmente a IA produzir um texto para é, você, né? e o que eu vejo aí, Guilherme, o que me preocupa em termos de formação é o seguinte: tu tens nesse momento essa dificuldade, né, que é o pessoal sendo, o pessoal não sabendo perguntar Uhum, e sabe essas coisas assim. E, e no futuro, muito em breve, ele não vai precisar saber perguntar porque a IA vai conseguir fazer. Só que quando ela fizer isso, esse cara não é mais necessário. uhum, Ele não tem nem que estar ali para nem fazer uma pergunta mal feita para a IA resolver, entende? aham. Entende o que eu estou colocando? Ele não, ele tem uma dificuldade hoje para lidar com a IA, que quando ele resolver, ele não vai ser mais necessário. Uhum. Porque demora muito tempo, né? E não vai ser mais necessário. A própria IA vai conseguir resolver aquilo ali, deu. Não vai ter que fazer, não vai precisar do cara perguntando, entende? Aquilo que ele deveria saber agora fazer, em Uhum. breve, ele não vai precisar.
E quando a IA chegar no ponto que não precisa dessa pergunta bem feita, essa pessoa também não vai ser necessária. Tu vai precisar, entende? Pegar no desenvolvimento, que eu entendo mais, né? Hoje, tu não precisa de alguém que saiba programar em uma dada linguagem. Tu precisa de alguém hoje que saiba estruturar uma aplicação, uma arquitetura, entenda minimamente de segurança para conseguir fazer a aplicação, saber o que são parâmetros de segurança que a aplicação tem que respeitar, entender de lógica, conseguir pensar um mecanismo de... O mecanismo em si nem precisa, mas saber que ele vai precisar de uma forma de recuperar a senha, aí decidir entre as opções que a IA dá, mas programar ele não é mais necessário, não precisa. O cara do podcast aquele aí, que tu falou antes fala um pouco sobre isso, que tu sempre comentou também, né? Sim, não isso precisa mais saber assembly e as camadas. Não tem, não, as camadas esquece, de abstração, eu acho que chegaram Acabou. num momento Na verdade, Acabou. não tem mais camada de abstração então tu fala pro código. Então tu precisa de alguém que saiba, que tem um entendimento. Hoje, tu ainda precisa de alguém que entenda bem de arquitetura de software, entenda de requisitos, consiga fazer a ponte entre o negócio. Sabe aquela coisa que a TI nunca, entre aspas, nunca foi boa? Né? Tipo, o pessoal do porão, agora não adianta mais. Agora tu vai ter que conversar com o usuário, porque esse vai ser o teu principal papel. Tu conversar com o negócio, entender de verdade o que o negócio quer, e só levar isso para coordenar uma IA para implementar isso. Então, nesse aspecto, tu já tem um déficit aí. Então, a galera que não está sabendo, que está hoje numa faculdade, tá? E, cara, agora eu tô falando para todo mundo que tá fazendo faculdade, tá? De ciência da computação, engenharia da computação, o que for. Se você está numa faculdade e você está matando lógica de programação, lógica de programação, a parte de arquitetura de aplicações, definição de requisitos, tá? Toda essa parte conceitual que, entre aspas, é mais chata e diz assim, não, eu aprendo fazendo aqui, eu sei programar bem. Meu amigo, tu tá lascado, porque programar bem a IA já faz. Eu não preciso que tu programe bem. Eu preciso que tu entenda o que é qual é a arquitetura de um sistema, como é que a gente define, quais são os pontos, não sei o que, tu conseguir discutir sobre isso. E aí a gente tem... E já tem gente saindo que já sabe programar, assim, mal e porcamente, tá? De alguns lugares. Então, assim, tu tens uma situação que, ao meu ver, curto, médio prazo só piora. Não sei como é que vai... Ela só piora. Esse podcast que pega já o link aí, Vinícius, pra gente até falar que tu me mandou, eu escutei, gostei muito e me lembrei enquanto você tava falando, acho que era nesse, agora eu tô em dúvida, mas acho que era nesse sim, que o cara fala em um determinado momento que ao mesmo tempo os programadores estariam melhorando sem querer as suas capacidades de comunicação, porque para eles obterem mais resultados com a IA, eles teriam que explicar melhor aquilo que eles querem. Isso, exato. E aí tem que saber explicar, esse é o problema. Exato, e que se conecta com esse estudo do MIT, que são coisas meio que desconectadas, assim, né? Não sei se esse cara leu esse estudo, mas pelo que eu lembro ali, ele é uma observação empírica, né? Ele entrevistou, na verdade, ele acompanhou, né? Foi isso, né? Ele acompanhou vários programadores ao longo do tempo. É um jornalista que ele já faz matérias, te passei o link aí, ele já faz matérias com desenvolvedores já há 20 anos, tá? E é um cara bem envolvido no Vale do Silício, tá? E aí ele foi entrevistar, ele falou com 75, se eu não estou enganado, desenvolvedores, que ele escutou nesse levantamento que ele fez, sobre o uso de IA. Tá? É muito interessante esse episódio dele. É muito interessante. E aí o pessoal anda, assim, mas as empresas andaram recontratando desenvolvedores, né? Demitiram e começaram a recontratar. Faz todo sentido eles começaram a recontratar, porque eles ganharam uma capacidade maior de desenvolver, mas ainda precisam de alguém que coordene o desenvolvimento. Sim. Então tu vai coordenar agente de IA. O desenvolvedor vai coordenar agentes de IA. Isso. Agora, aí que tá. Só que esse cara, para coordenar agentes de IA, tem que ser um cara experiente. Então não tem sentido jogar esses caras fora. Porque os que estão vindo, os trainees que estão vindo,
eles não vêm com capacidade para, entende, para gerenciar uma equipe, seja de agentes ou seja de pessoas, entende? O cara é desenvolvedor júnior, lá embaixo, tá? E o que o júnior faz, a IA faz muito melhor. Tu entende o que eu tô colocando? Claro, claro. E aí vem Porque a não nossa adianta eu pegar preocupação. uma baita ferramenta que desenvolve super bem e botar na mão de um cara sem experiência nenhuma, saca? Mas é por É, isso esse é o que problema. aquela comparação que a gente faz com as revoluções, né? Porque na Revolução Industrial também uma série de empregos desapareceram com a máquina a vapor e não sei o quê. Sim, só que não foi em 6 meses que isso aconteceu, entendeu? A gente está aqui, sei lá, há 2 anos atrás, não era possível o que é feito o que é possível fazer hoje. E talvez a gente não conseguiria imaginar que há 2 anos atrás, que depois de 2 anos, desenvolvedores, talvez muitos deles perderiam o seu emprego. Veja, imediatamente. Isso já está acontecendo agora. Sim, já tá acontecendo agora. E vai ser aquela contaminação dessa força magnética que a IA tem, para o bem e para o mal, de a gente só não conseguir falar de outra coisa, que vai se espraiar, por outras profissões. E tem muita gente cega. Eu não estou dizendo que vai ser bom, vai melhorar a profissão, eu não sei. Acho que em alguns casos vai piorar. Agora, o que que essas pessoas vão fazer? O que que essas pessoas vão fazer para sobreviver, Uhum. entende? Talvez É. seja o grande problema que a gente vai ter que resolver, né? A gente, eu digo ser humano, não a gente, eu e Sim. você, né? É, não, nós não vamos ter Você condições de resolver isso. ou Não vai estar ter o que fazer. preparado para um Mad Max. Ah, não sei. Ah, cara, a gente sempre se surpreende, né? Então, eu não sei. O futuro tá pra vir. É o futuro, o próprio não diz é futuro, não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Eu acho que no curto, médio prazo a gente vai ter um problemão aí para quem tá entrando na área de desenvolvimento, tá? Porque a Isso para quem tendência tá é entrando que. em qualquer profissão, É, que mas não no seja desenvolvimento, assim, física, né? mas no desenvolvimento o negócio é especialmente bom, saca? Então, esse é o maior problema que eu É, vejo. E aí, esse porque é podcast do lógico, The, né? É esse episódio lógica, do né? The Daily eu recomendo muito, que principalmente quem é da área da ciência da computação e tal, quem é da área de TI, desenvolvimento, escute esse episódio, porque assim, ele traz de uma maneira mais fundamentada aquilo que a gente já vem falando aqui. E em desenvolvimento, especificamente, eu vejo que é um grande risco para quem está chegando no mercado agora. Porque as pessoas mais experientes que antes elas tinham o gargalo de tempo, porque ela é uma só, ou duas, ou três, então não tem muita gente sênior, né, dentro de uma empresa, essas pessoas tinham o gargalo de conseguir fazer a equipe fazer aquilo que ele quer que seja feito. E bem feito. Agora eles podem falar direto com a IA e conseguir direto o resultado que eles querem, entende? E Uhum. explicar, e a coisa flui muito mais rápido. Então, a tendência é as empresas se agarrarem cada vez mais nessas pessoas, entende? Não E é, não quem mas tu tem. Mas é um. e não é só isso, né? É tu abrir, e essa metáfora de tu apontar conseguir observar o céu com novas lentes, né? Nossa, É agora que. Não, Céu, mas coisa boa. sabe a pedra de Roseta que os caras, acharam lá para traduzir os hieróglifos, né? Sim, sim. Talvez a Foi a gente esteja chave. com uma nova pedra de Roseta para conseguir desvendar uma série de coisas que a gente não conseguia fazer. E isso mexe com o espírito humano, né? No final das Uhum. contas, né? Tu como ser pensante e que de repente, não vai mais importar, pode ser que importe cada vez menos, né? É um negócio que mexe com o nosso psicológico da humanidade. Bom, vamos terminar que a gente já está viajando. Boa. Quer dar Vambora, alguma vamos lá. última, recomendar um filme, uma música, um podcast que você está ouvindo? Cara, não, A gente assim, ó, nunca eu mais, tô. faz uns 200 episódios que a gente não recomenda nada. Sabe que eu vou recomendar, então, eu tava. Tem um Star Talk, tá? Que é o podcast do Neil deGrasse Tyson. Sim. Ah, e eles, deixa eu até ver aqui. Eles entrevistaram o Andy Weir, acho que é assim que é o sobrenome dele, tá? E esse cara já escreveu 3 livros de ficção científica,
E um deles virou filme em 2015, que é o The Martian, tá? Que seria O Marciano, só que eles Uhum. traduziram como Perdido em Marte no Brasil. Tá? É. Mas O Marciano tem muito mais a ver com a história do filme do que o Perdido em Marte. Que eu assisti de novo por causa dessa entrevista que o Star Talk fez com ele. E eles entrevistaram ele em razão do filme Project Hail Mary, que também é um filme de ficção científica. É muito interessante para quem curte esse gênero. Recomendo assistir lá. Acho que eu vou catar o link aqui no YouTube. Eu vou passar o link para vocês assistirem a entrevista pelo Neil deGrasse lá. E eles falam sobre o personagem, sobre a física do negócio. É muito legal, é muito interessante, tá? Eu não vi o filme ainda, óbvio, né? O filme ainda acho que vai sair no cinema. Agora não sei se vai sair ou se já saiu. Tá Tá. aqui. Achei o link. Então essa é a minha dica. Eu achei o link aqui, tô te passando já para o show notes. Tá aqui. Eu não preparei nenhuma E tá aí. enfim. Pô, mas tu me pediu de É, soco assim, eu também não preparei. Tá aí. a gente tem que voltar a fazer isso. Tem vários podcasts que eu escuto vários, mas talvez alguns podcasts que eu escuto que o pessoal faz isso, assim. O próprio Xadrez Verbal, né, Uhum. que eventualmente o cara vai lá, eles sempre tem que dar quando fazem uma entrevista, alguma indicação, né, para ficar mais atento mesmo, né, porque cada vez mais a gente fica com o nosso tempo tão dedicado para a tela, né, às vezes sair um pouco da tela, eu digo tela de computador, mas sei lá, ir no cinema, vai Uhum. no teatro, vai ouvir música, sai a caminhar pela cidade, sai a fotografar, vai conhecer espaços novos, vai olhar arquitetura na rua, né. Acho que a gente tá precisando um pouco disso também. Sim, Tá bom, então nos encontramos, então, no perfeito. próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.